Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Hoje nós chegamos à lição de número 10. Como passa rápido o trimestre, né? Depois dessa falta apenas 3 aulas e estaremos encerrando esse trimestre maravilhoso. E a lição de número 10 tem como título Mansidão. Torna o crente apto para evitar pelejas. Então nós vamos estudar hoje a mansidão, que torna o crente apto para evitar pelejas, evitar brigas. E a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7. Queridos, eu só quero dar um esclarecimento aqui, tá? Eu achei até engraçado que uma pessoa comentou nos comentários me perguntando se eu sou maçom, né? Porque eu faço alguns gestos da maçonaria. Eu não sei que gestos que eu faço da maçonaria, né? Primeiro, eu sou pobre, né? Eu sou pobre. Eu não tenho nenhum para ser da maçonaria. Para vocês que não têm nenhum tipo de conhecimento, você precisa ser convidado. E não há convite para exercer, para entrar dentro da maçonaria, cara que é extremamente pobre. Cara, então, queridos, longe de mim ser da maçonaria. Longe de mim. É só colocar um investigador na minha cola que vai ver que eu não passo nem perto de uma loja da maçonaria, né? Eu achei até engraçado, eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, eu vou dar um esclarecimento, né, para os irmãos, que Deus me protege, que Ele me livra disso. Aí eu sei que existem muitos líderes, tá, que fazem parte da maçonaria, mas que Deus me guarda, tá? Que Deus me livre dessa malignidade, tá? Jamais eu quero usar de engano na casa do Senhor. Eu também não sei que gesto, que símbolo que eu faço aqui que me torna isso um maçom, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos aí. Introdução. Hoje iremos focar nosso estudo na 8ª característica do fruto do Espírito. Então, hoje é a 8ª característica. Falta apenas mais uma para nós terminarmos as características do fruto do Espírito, tá? A próxima vai ser o domínio próprio ou a temperança. Então hoje nós vamos focar na mansidão e também vamos analisar os prejuízos que as pelejas, que as brigas, tá? Que as pelejas é um sentimento oposto à mansidão produz na vida cristã. A peleja, ela tem um poder destrutivo, ela tem um poder de desconstruir aquilo que Deus construiu ao longo do tempo na nossa vida. Então nós vamos ver hoje a mansidão, que é ser manso, e nós vamos ver o perigo de exercitarmos as pelejas. Tópico primeiro diz assim, mansidão, o oposto da arrogância. É tão interessante, o que é uma pessoa arrogante? O arrogante, no popular, é a pessoa do narizinho empinado. É aquele que acha que só ele é capaz de fazer as coisas. Só ele prega, só ele ensina, só ele canta, só ele dirige, só ele pastoreia, só ele faz o trabalho bem feito. Ou seja, o arrogante é uma pessoa insuportável de nós estarmos perto dele. Porque tudo que os outros o que os outros fazem está errado. Tem defeito, tem alguma coisa que não agrada a ele. Então o arrogante é o prepotente, é aquele do narizinho empinado. Só ele sabe, só ele é capaz e só ele realiza. Tudo que os outros fazem não tem valor, sempre coloca algum defeito. E no ponto 1 diz assim, mansidão não é covardia. Nesse ponto, o nosso autor, ele só vai explicar o que é mansidão no tópico 3 e no item 1, tá? Vocês observam que nessa aula ele mudou a dinâmica dele. Mas eu julgo necessário explicar mansidão logo agora. Então eu quero explicar mansidão logo agora para que nós possamos entender, compreender melhor, por exemplo, Jesus. Por exemplo, o Estevão que ele cita. Tá? Então, se nós entendermos agora o que é mansidão, nós vamos ter uma melhor compreensão de tudo aquilo que vai ser abordado até chegar no tópico 3 e no item 1, ok, queridos? Então eu vou definir agora o que é mansidão.
mansidão. Mansidão em grego significa gentil, humildade, atencioso, meigo, gentileza, humildade, consideração, meiguice, brando, dócil, bondoso. Isso é no grego, tá? Lembrando que o grego traz a ideia da Septuaginta. E a Septuaginta é uma leitura do hebraico. Agora eu vou definir o que é mansidão em hebraico. No hebraico, mansidão tem um termo específico. E esse termo específico é anaf. Anav significa humildade. Mas o termo anav, ela tem muitos termos derivados dessa palavra. Então da palavra anav saiu outras palavras que deriva desse radical, que deriva da palavra anav. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, a palavra anav significa mansidão, significa uma pessoa que é humilde. Eu sei que em hebraico existem outras palavras para humildade, mas mansidão define-se com essa palavra. E eu vou citar agora 6 palavras em hebraico que vai me ajudar a entender, a aprofundar como que eu alcanço, como que eu posso ser manso. Isso é muito interessante, querido. Então pegue papel, pegue caneta e anota isso que eu vou dizer então. Mansidão em hebraico é anav, tá? E o primeiro termo que deriva da palavra anav é o termo aná. Aná significa aflição. Ou seja, olha que interessante, para eu ser manso, para eu ser educado na mansidão, eu preciso sofrer uma aflição. Eu preciso sofrer num processo da aflição. A aflição, ela vai produzir mansidão na minha vida. Isso é fantástico, tá? Ou seja, uma das didáticas, uma das maneiras de nós sermos mansos é quando nós somos afligidos. E geralmente essa aflição pode ser produzida por uma causa justa ou uma causa injusta. É por isso que no Sermão da Montanha o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando sofrerem injustiça e perseguições por causa do meu nome. Ou seja, eles estavam sendo afligidos, mas essa causa era uma causa injusta. Ou seja, a aflição era injusta. E isso estava produzindo aflição na vida deles. Tá? Então, o primeiro termo, tá, de como produzir mansidão é a palavra aná. Aná significa aflição. O segundo termo derivado de anav, que anav é mansidão, é o termo ani. Ani em hebraico, nesse ponto aqui, não é o pronome pessoal, tá, da primeira pessoa, eu. Tá? Eu em hebraico também é ani. Tá? Mas ani aqui significa pobre. Tá? Quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, é os ani, são aqueles que precisa ser ajustado ou acolhido por alguém, aqueles que precisam ser socorridos por alguém. Aqui são pessoas desprovidas de qualquer condições próprias para a sua sobrevivência. Eles sobrevivem com auxílio externo. É aqui entra o que? A providência de Deus. Então, para eu ser manso, eu não posso lutar com as minhas próprias forças. Eu preciso ser um ani. Eu preciso depender exclusivamente da bondade e da soberania e da providência de Deus. Viu como é interessante isso daqui? Terceiro termo que deriva da palavra anav. Anav é mansidão, tá? O terceiro termo é o termo ta'anit. Ta'anit significa humilhação, mas mediante ao jejum. Ou em outras traduções vai dizer que ta'anit é somente jejum, mas é uma humilhação que você produz
mediante do jejum, ou através do jejum. Pelo jejum você consegue ser aflito. Lembra da palavra aná? Aná significa aflição. E aqui é ta'anite, ou seja, é o aflito, mas mediante a fome, mediante um jejum direcionado ao eterno. Então, uma outra maneira de eu alcançar a mansidão é quando eu me humilho através do jejum. Quando eu aflito o meu corpo para que a minha alma entenda que eu sou pobre e necessitado e que eu preciso da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta palavra que deriva dos derivativos de anave, de mansidão, é a palavra anam. Anam significa nuvem. E é tão interessante que os nômades no deserto, eles precisavam do que? De se proteger. Tá? Do sol castigante, dos animais ferozes, enfim, eles precisavam se proteger. E como eles iam se proteger? Criando nuvens para ele. Mas nuvens? Sim, nuvens. Mas como eles produziam nuvens? O telhado. Ou seja, eles colocavam 4 pilares e eles cobriam esse cômodo, essa tenda. E isso daqui eles poderiam chamar também de nuvens. Eles podiam chamar de proteção, de abrigo. E é tão interessante que eles protegiam que as suas próprias vidas. Aí eu aprendo um princípio muito interessante, que o manso é aquele que protege, é o que cria nuvem para proteger os seus olhos, proteger a sua boca, os seus ouvidos e principalmente proteger a sua alma dos ataques malignos. É por isso que a palavra anave deriva-se da palavra anam. Anam é nuvem, aquilo que protege. Ou seja, eu preciso construir proteção para o meu coração, para a minha alma, para que eu possa desenvolver a mansidão. A quinta palavra que dá ideia para eu desenvolver a mansidão é a palavra Ya'aná. A palavra Ya'aná significa coruja. Mas o que tem a ver coruja com mansidão? É tão interessante que essa palavra é derivada porque a coruja tem aqueles olhos arregalados, aqueles olhos que eu tenho pavor de olhar, mas são uns olhos feios, uns olhos assim que causam um pouco de medo. Mas perceba que aquele olhar é que o autor estava tirando, aquele olhar é aquele olhar do vigilante, é o olhar do sentinela. Enquanto todos estão brincando, ele está atento. Ele está percebendo, ele está fazendo uma varredura do perímetro. Então, como que eu consigo alcançar a mansidão? Me policiando, trabalhando como um sentinela, atento a qualquer coisa que possa atacar a minha tenda. Aí eu construo uma nuvem. E para terminar o termo mansidão, aí eu vou na semântica. A palavra anav em hebraico, ela é uma junção do ain, que é uma letra, uma consoante em hebraico, e do nun. O ain em hebraico, ele significa, isso vai estar tudo no meu blog, tá bom? O ain em hebraico, ele significa olho, tá? Ain é olho. E vida em hebraico é nun, ou germinação, tá? Então qual é a ideia da palavra anav, da palavra mansidão? É um olhar que prolonga a minha existência. É um olhar que prolonga a minha posteridade. Então vocês conseguem entender a profundidade do termo mansidão? Muitos perguntam para mim, professor, como você consegue ser tão profundo, tá? Eu não crio nada, queridos. Eu tenho um dicionário em casa, o nome dele é DIT, Dicionário Internacional de Teologia, onde eu procuro algumas palavras em hebraico e a minha mente também ela vai funcionando graças ao bondoso Deus que me dá essa capacidade para que eu possa ter essas nuances do texto, mas não é nada espetacular, está no dicionário, é só nós olharmos e estudarmos um pouquinho para nós podermos identificar essas profundidades. Ponto 2. Vocês entenderam o que é mansidão?
Como que eu desenvolvo mansidão? É baseado nesses termos em hebraico, tá? Através da aflição, através da pobreza, quando eu reconheço que Deus é o soberano na minha vida, mediante o jejum, mediante a nuvem, quando eu construo uma proteção para a minha vida, sendo um sentinela na figura da coruja e prolongando a minha existência, olhando a vida para que ela possa se prolongar. Ponto 2. Ser manso é ser corajoso. Então o item 2, ser manso é ser corajoso. Sei que nós demoramos um pouquinho no item 1, mas é que é para dar mais sustentabilidade ao conhecimento de vocês, para que vocês possam ter uma base mais sólida do que é ser mansidão, ok? No ponto de número 2, nós temos que diferenciar o corajoso do popular, tá? O corajoso do covarde. Porque no popular, o que é o corajoso? O corajoso é aquele que não tem medo de nada. Por exemplo, não tem medo do escuro, não tem medo do mais forte, não tem medo de altura, não tem medo de arriscar, de tentar, ou seja, é aquele que enfrenta qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho um medo horrível de altura, né? Eu estou no quarto andar aqui onde eu moro, eu tenho um medo terrível, mas tem pessoas que não têm medo de nada. Esse é dito no popular como o corajoso. E o que é o covarde? O covarde no popular, desculpe-me a minha expressão aqui, eu procurei no dicionário, é válida essa palavra, é o popular bunda mole. É aquele frouxo, é o medroso, tá? Ou o covarde, além de ser o bunda mole, o frouxo ou o medroso, é aquele que aproveita da incapacidade física, mental e intelectual para tirar vantagem para si ou para outro. Mas nessa aula eu quero definir o que é ser corajoso, porque o nosso autor disse que ser manso é ser corajoso. Então o que é ser corajoso aqui? Ser corajoso não é o cara que tem medo, que não tem medo de altura, não é aquele cara que enfrenta tudo e todos, não é aquela pessoa que ganha as coisas no grito, não é pela força física, mas o corajoso aqui é o que tem a coragem de ser aflito pela causa de Cristo. O corajoso aqui, nesse ponto, é aquele que tem a capacidade, a coragem de depender exclusivamente da providência de Deus, que é o ani, o pobre. Ser corajoso aqui é aquele que tem a capacidade, a coragem de se humilhar através do jejum. Corajoso aqui é aquele que tem a coragem de, enquanto todos estão brincando, enquanto todos estão se divertindo, ele constrói uma tenda. E nessa tenda ele faz uma nuvem para proteger a sua alma e da sua família. O corajoso aqui não é o que grita, não é o que esbraveja, mas é aquele que fica, que é o sentinela. É aquele que enquanto todo mundo está desapercebido, ele está atento, como no olhar da coruja. O corajoso aqui, então, na verdade, é aquele que cumpre, que consegue desenvolver, através do Espírito Santo, a mansidão na vida dele. Ponto de número 3. A mansidão, fruto do Espírito. A mansidão, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ela não é uma característica da nossa personalidade. As pessoas não nascem mansas. Tem pessoas que dizem, nossa, mas aquela pessoa tem uma tranquilidade tão grande dentro dela. Perceba que essa tranquilidade, que faz parte das personalidades das pessoas, do fleumático, do sanguíneo, do colérico, do melancólico, ou seja, esse estilo de vida que é inerente a ele, que ele nasce com isso, por isso que existem alguns temperamentos psicológicos provados pela psicologia, isso não qualifica uma pessoa a ser mansa, ou seja, ninguém nasce manso. Ninguém nasce com essa capacidade. É por isso que eu preciso entender o que é mansidão. Por isso que eu gastei um grande tempo explicando, ainda de forma bem superficial, o que é mansidão. Então eu preciso entender o seguinte, que a mansidão é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz na minha e na tua vida a mansidão. Ele produz isso dentro de nós. Então isso nós não adquirimos no nosso nascimento. Isso é algo exclusivo do Espírito Santo, tá?
Isso precisa ser desenvolvido com um relacionamento profundo com Deus e com sua palavra. Jesus era manso na essência do termo. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. É tão interessante esse termo que ele diz: e aprendei de mim. Ou seja, ele convida para vir até a ele, porque ele ia ensinar o que era ser manso. Jesus era um verdadeiro educador. Ele era um mestre por excelência, era um professor absoluto. E ele convida as pessoas para se matricularem na sua escola. Jesus, ele cria uma escola, a escola da vida. E ele diz, então: você que está cansado e oprimido, venha até a minha escola. Se matriculem na minha escola, que eu vou, através de um processo de aprendizagem, de um processo educativo e didático, eu vou ensinar para vocês o que é ser manso e o que é ser humilde. Então, primeiro passo, eu preciso me matricular nessa escola. Eu preciso me matricular na escola de Cristo, porque ele tem uma didática que vai me ensinar o que é ser manso. E é tão interessante que Jesus, falando sobre essa escola que ele estava criando para ensinar o que era mansidão, Jesus ainda revela que dogmas e doutrinas humanas podem nos privarem de sermos educados na mansidão. Na época de Jesus tinha dois conceitos que privavam as pessoas de serem mansa e humildes. Qual eram esses dois princípios, essas duas coisas que privavam as pessoas de ser mansa? O autor ele coloca na verdade três, mas eu entendo que ele coloca o judaísmo, os romanos e aquilo que o diabo implementava como um empecilho de construir a mansidão na nossa vida. Tá? Por que eu tirei o diabo? Porque ele sempre vai impedir. Tá? Mas é interessante o seguinte, que os romanos e o judaísmo eram para aquele momento. Hoje, preste atenção no que eu vou dizer, o diabo continua investindo? Continua. Mas perceba que o judaísmo já perdeu força. Perceba que as ideias romanas já perdeu força. Tá? Eu sei que existe fragmentos disso na nossa cultura, mas o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, que hoje, o sistema evangélico nosso hoje, tá? Hoje, em muitos lugares, nos privam de sermos educados na mansidão do Senhor Jesus. Tá? São dogmas que os homens vão construindo, que vai nos privando, que vai nos engessando para exercitarmos a mansidão. Porque quando Jesus disse, olha, vinde até a mim que eu vou apresentar para vocês um outro fardo, eu vou dar para vocês uma outra carga, era porque os homens estavam sobrecarregando eles. E naquela época, quem era que sobrecarregava? O judaísmo, tá? E os romanos. E hoje, quem é que nos sobrecarrega? Sendo que a maior religião hoje não é mais o judaísmo, é o cristianismo. São os pastores, são os líderes impondo um jugo desnecessário para nós. Mas o que eu acho fascinante nesse ponto é que o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte: se nós nos matricularmos na sua escola e observarmos a sua santa e bendita palavra, nós vamos aprender que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. É isso que vocês precisam levar para a classe de vocês, que o que Jesus coloca é muito mais leve do que os homens colocam. Eu gosto muito do livro do C.S. Lewis, né? Aquele autor que ele escreveu livros e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis tem um livro que chama O Evangelho Puro e Simples. E nesse livro ele diz o seguinte, que o Evangelho é tão simples, que os homens acabaram o complicando. E isso realmente é uma grande verdade. Ponto de número 2. Tópico de número 2. Evitando as pelejas. Ponto 1. Pelejas e discórdia. Esse termo traz em seu bojo a ideia de... O que é peleja? Peleja é disputa, falta de união, contenda, revolta, rebelião, oposição política.
Esse termo peleja, ele é diferente, por exemplo, do nosso termo que nós já estudamos há tempos atrás. Lembra dos partidos gospel? Esse termo peleja é diferente dos partidos gospel. Por quê? Aquilo que nós chamamos de facções, de partidarismo. Por quê? O partidarismo, os partidos gospel dentro das igrejas, ele criam o quê? Grupinhos, ok? Eu posso exercer a peleja e a discórdia sem fazer um determinado grupo para promover a minha ideia. Vocês conseguiram entender? Tá? Os termos no original grego são termos diferentes para peleja e para facções, por exemplo. A facção, o partidarismo, ele é um grupinho na igreja que pensa de uma forma específica. E nesse pensamento, o grupo inteiro trabalha contra um outro departamento. Aqui não, aqui é diferente. Aqui pode ser uma única pessoa criando peleja, discórdia, disputa, criando falta de união. Então vocês conseguiram entender a diferença do termo? Então isso é muito proveitoso para as nossas aulas, tá? Existe o grupinho, mas existe também aquela pessoa que não faz parte de grupo nenhum, vamos dizer assim, ele não levanta um grupo específico, mas ele também faz uma arruaça dentro das nossas igrejas. O ponto de número 2 diz assim, ações do homem carnal. Queridos, nesse ponto 2, realmente ele está imperdível, né? Que ele vai falar sobre ações do homem carnal. Quando não somos guiados, pergunte para a sua classe, uma pessoa que não é guiado pelo Espírito Santo, uma pessoa que não é controlada pelo Espírito Santo, quem é que controla a vida dele? Quem é que controla a vida dele? A velha natureza. Não existe meio termo. Eu sou controlado meio Espírito Santo e meio velha natureza. Não, nós somos controlados pelo Espírito ou somos controlados pela velha natureza. Não existe meio termo, tá? Essa é uma teologia muito profunda que poderíamos explicar isso em outra ocasião de forma muito mais consistente, tá? De forma muito mais consistente, ok? Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, se eu não sou controlado pelo Espírito Santo, eu sou controlado pela velha natureza, ok? Mas quando a velha natureza ela domina a minha vida, então o que é que centraliza em mim? O que é que ganha espaço em mim? O antropocentrismo assume o trono. E o egoísmo, ele centraliza, ele ganha uma vazão muito importante. Porque aí eu passo a pensar somente em mim, nos meus próprios conceitos e nas minhas próprias vontades. Sabe aquele conceito que Paulo diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? Quando eu sou guiado pelo antropocentrismo, isso sai de cena. Eu não posso mais dizer que Cristo agora vive em mim. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, ele diz o seguinte, agora vivo eu. E o eu que habita em mim, ele habita para destruir a obra de Deus que fez na minha vida. Então o problema é que nós estamos sendo muito mais antropocêntrico do que teocêntrico. Então uma pessoa que não é guiada pelo Espírito é uma pessoa guiada pela velha natureza. Aí nesse ponto, uma pessoa que é guiada pela velha natureza, ele pensa somente nele. E aí vai ter um grande prejuízo dentro da causa de Cristo. Por quê? Porque aí começa a acontecer brigas de cargos dentro da igreja. Quem de vocês já viram isso? Eu tenho certeza que em quase todas as congregações, nas igrejas locais, acontece o que? Brigas por cargos, irmãos, pelo amor de Deus. Pessoas brigando para ser regente das crianças. Pessoas brigando para ser regente da mocidade. Deixa eu dizer uma verdade. Tem pessoas que dizem o seguinte, mas vocês estão brigando por muito pouco. Em toda a esfera de poder existe briga para assumir cargos. Se você estiver no nível mais baixo, vamos entender assim, na igreja, presta atenção, não existe níveis, não existe cargos mais importantes e menos importantes. Tá? Para Cristo todos trabalham de forma idêntica. Tá? Se você foi designado para limpar os bancos da igreja, você está fazendo um grande trabalho para Deus. Se você foi designado para
o grupo de visitas, você está prestando um trabalho para Deus. Se você é o mestre da sua igreja, você está fazendo um trabalho para Deus. Não importa o que você exerce, não importa o que você está fazendo na obra, você está trabalhando para o reino de Deus. Mas nós temos essa mentalidade, você briga por muito pouco, eu brigo por coisas maiores. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, em qualquer nível, tá? Em qualquer trabalho na igreja vai existir brigas. E tem pessoas que ficam brigando, querido, pasme o que eu vou dizer. Tá? Em muitas igrejas, na maioria das igrejas Assembleias de Deus, nós temos os nossos púlpitos, né? E o púlpito é onde sentam os obreiros, os presbíteros, os evangelistas e os pastores. Tem pessoas que brigam quem vai sentar nas primeiras cadeiras. Isso é fascinante. Tem pessoas que ficam brigando quem vai sentar do lado do pastor. Tem pessoas que ficam brigando, chega até mais cedo na igreja para pegar o melhor lugar. Tem pessoas que brigam para ser regente. Tem pessoas que brigam para ser professores, tem pessoas que brigam para colher ofertas. Ou seja, sabe por quê? Tudo isso é porque nós estamos sendo guiados pela velha natureza. O eu ainda está imperando na nossa vida. O eu ainda está imperando na nossa vida. Você percebe quanto do eu tem dentro de nós? Olha que expressão linda que João disse. Convém que eu diminua. Eu vou me esconder, ó. Cadê o Segantinho? Sumiu de cena. Mas quem é que está brilhando? É o Cristo ressurreto. Vocês conseguem entender isso? Que o eu precisa sair de cena. E o que precisa prevalecer é a palavra de Deus, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas os homens ficam brigando por cargos. Infelizmente, funciona assim. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Não podemos, porque existe brigas em todos os níveis, desde as crianças até o clero. E é claro que as brigas maiores acontecem no clero, isso é óbvio, porque o poder acaba embriagando as pessoas, e aí as brigas acontecem com mais veemência, mas que Deus nos livre dessa malignidade. Ponto de número 3. Um espírito aguerrido. Eu gostei muito do termo aguerrido porque ele soa meio antagônico com aquilo que é ser mansidão. Mas eu achei tão interessante um espírito aguerrido pelo seguinte, porque nós estamos militando com mansidão. A mansidão ela acontece em que mundo? No mundo físico ou no mundo espiritual? Isso, no mundo espiritual. E Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra quem? As hostes espirituais da maldade, contra o príncipe deste mundo. E isso acontece na onde? No mundo espiritual. É por isso que nós estamos sempre em guerra. Lembra do termo a nave em hebraico, que é mansidão? As 6 variações dele? Ou seja, eu vou ser aflito, está no mundo espiritual. Eu vou depender de Deus, está no mundo espiritual. Eu vou me humilhar através do jejum, está no mundo espiritual. Vocês percebem que a briga acontece no mundo espiritual para se materializar no nosso mundo? Por isso que eu gostei muito desse termo. Ou seja, devemos ser um espírito aguerrido. Eu tenho uma pregação que Deus me deu há algum tempo, eu já preguei umas 2 vezes essa mensagem, que o tema é alerta, estamos em guerra. O mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, que nós estamos em guerra. E por isso que eu preciso ter um espírito aguerrido, um espírito que a minha mente entenda que eu estou em guerra. E para ser manso não é fácil. Para ser manso eu preciso me exercitar, para que o Espírito Santo produza mansidão em nossas mentes. Tópico de número 3. Bem-aventurados os mansos. Item 1, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é muito grande. E especificamente as bem-aventuranças, só as bem-aventuranças já daria para nós um trimestre, não é verdade? Já daria para nós um trimestre de ensinos preciosíssimos. Tá? Por quê? Porque são vários princípios para uma vida aprofundada com Deus, tá? E nesses princípios da bem-aventurança está o princípio da
mansidão. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Tá? É tão interessante que o evangelista Mateus, ele era judeu. E ele entendia que mansidão era a nave. Ele entendia o conceito da coruja, do jejum, da nuvem. Ele entendia todo esse conceito do pobre. Ele entendia todo esse conceito. Então, para você entender o que Mateus está querendo dizer, você tem que entender o conceito judaico, porque ele pensava com a mente judaica. Ele entendia, olha para mim, ele entendia que mansidão é um processo de aprendizagem. Lembra que eu disse, o que Jesus disse no próprio livro de Mateus, no capítulo 11? Vinde a mim, ou seja, venha para a minha escola, senta aqui, se matricule, que eu vou ensinar para vocês o que é ser manso, eu vou ensinar para vocês o que é estar alerta, construir uma tenda, se afligir através do jejum. Então perceba que ser manso aqui no livro de Mateus tem a preciosidade judaica. Por isso que é muito interessante nós aprendermos isso, tá? Que os mansos, eles herdariam a terra. É tão interessante que quando o termo diz, eles vão herdar a terra, lembra que a mansidão deriva do termo ani, ani é pobre, e pobre é aquele que depende de Deus, porque ele não consegue tirar nada, porque ele é indefeso. É tão interessante que quando o texto diz, bem-aventurados são vocês manso, vocês não podem nada, mas deixa comigo, que eu vou dar aquilo que vocês não conseguem ter, que é a vossa terra. Queridos, isso é muito profundo. O ponto 2 diz, Estevão, um homem manso. Estevão, claro que ele é o primeiro mártir da história cristã. Ele foi o primeiro cristão a ser morto de forma honrosa, tá? Mas Estevão, ele é um serviçal modelo. Eu usei o termo serviçal porque eu não gosto do termo muito líder, porque líder dá a ideia de polpa, da ideia de estrelato, né? Mas serviçal na verdade é o líder. Então Estevão era um líder, era um serviçal modelo. E ele tinha aprendido na onde? Ele tinha aprendido na escola de Jesus. Qual deveria ser o seu comportamento de um verdadeiro servo de Cristo? Observa que as palavras de Estevão, elas são muito parecidas com as palavras de Jesus. Estevão diz, Pai, perdoa eles, Pai. E o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vocês percebem que a escola de Estevão foi a escola de Cristo? Ele aprendeu, ele se matriculou nessa escola, ele aprendeu. Olha o que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 23, ele vai dizer, Pedro também, ele aprendeu, ele tirou proveito da escola de Cristo, e ele diz no verso de número 23, do capítulo 1, da sua primeira epístola, se referindo a Cristo, quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes, olha a atitude que ele tinha oposta, antes punha suas causas nas mãos daquele que julga com justiça. Perceba que aqui ser manso é ser paciente, mesmo quando sofremos injustamente. Essas bem-aventuranças contrapõem o despotismo dos fortes e dos valentes. Estevão aprendeu na escola de Cristo. Ele aprendeu como deveria andar. E preste atenção no que eu vou dizer. Não basta saber o que é certo, tem que fazer o certo. Quantas pessoas sabem o que é o certo? Sabe que precisa amar, que precisa ajudar financeiramente na obra, que precisa cooperar na obra, que precisa respeitar, que precisa fazer isso, fazer aquilo, mas não fazem. Então não basta saber o que é certo, tem que fazer o que é certo. O ponto de número 3 diz assim, a mansidão de Cristo. Eu estava lendo uma obra de um teólogo e ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que Jesus venceu o mundo pelo viés
da mansidão. E aí ele cita Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11, que eu sou apaixonado por esse texto, já preguei inúmeras vezes neste texto, que em parte do texto diz assim: Ele, Cristo, estando na forma de Deus, não usou seu direito de ser tratado como um Deus menor, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando semelhante a nós, até a morte, e morte sobre uma cruz. Eu achei super interessante essa frase: Cristo venceu o mundo pela viés da mansidão. Perceba que a mansidão traz bênçãos, traz benefício, mas a mansidão ela é o oposto à valentia terrena. Ela é oposta ao valente. Viu aquelas pessoas que tudo quer ganhar no grito? Tudo ele ganha na força, na briga, na violência. Cristo foi o oposto. Ele deixou um legado para nós baseado na mansidão. E nesse ponto o nosso autor ele vai frisar sobre Isaías 53, verso 7. E ele usa duas figuras. Ele usa a figura do cordeiro e da ovelha. Queridos, é muito interessante. Eu já ouvi várias explicações, mas eu quero dar mais uma explicação. Por que ele usa cordeiro e ovelha? Observa que o cordeiro foi levado para ser morto, e a ovelha perante os seus tosqueadores, perante os seus algozes. O cordeiro é o recém-nascido. Até um ano é considerado um cordeiro, ou seja, é o indefeso. É aquilo que não tem boca para nada. É o inocente. Ele vai ser morto de uma forma inocente e covarde. Porque pela incapacidade que ele tem, ele vai morrer. É essa figura que o autor está trazendo. E a ovelha? A ovelha já é madura. Mas a ovelha vai ser levada a quem? Ao seu algoz. E perante o seu algoz, preste atenção no que ele vai dizer. Ele não abriu a sua boca. Sabe o que isso significa? Ele estava exercendo plenamente a mansidão. Ou seja, não importava. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, que em toda a vida de Cristo, ele sempre exerceu a mansidão. Ele sempre exerceu a mansidão. Ele foi morto de forma inocente, mas ele venceu também porque ele não abriu a sua boca. Ele não revidou o mal com o mal. É por isso que ele diz no final da sua vida, naquele momento crucial da vida dele, ele diz: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que fazem. Perceba que ele não abriu a sua boca para quê? Para amaldiçoar. Porque nós temos a tendência do que? Se a pessoa me agride, eu revido. Se falou mal de mim, eu revido. O velho ditado, chumbo trocado não dói. Perceba que Cristo não trouxe essa ideologia, mas a ideologia dele é uma ideologia que eu não venço nem pela força e nem pela brutalidade, mas eu venço pela ação do Espírito Santo na minha vida. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: ser manso é imitar exclusivamente o nosso mestre, o nosso Salvador. Se eu quero ser manso, eu devo me matricular na sua escola. Que o Eterno continue nos ajudando, que possamos nos matricular nessa escola. Não podemos matar a aula. Se estamos matando a aula, não vamos mais matar a aula. Vamos entrar nessa escola, vamos ser fiel a essa escola, que eu tenho certeza, porque há uma promessa para os mansos. Ele herdará a terra para nós. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.